Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Carolina Mauad Colli. Nós vamos falar sobre a conscientização das hepatites virais. Deixa eu dar boa tarde aqui para a doutora Ana, a jovem, bonita doutora Ana Carolina Mauad Colli. Bom dia, seja bem-vinda de volta. Obrigada, bom dia, Nilda, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre esse tema tão importante. Importantíssimo, até porque nós estamos no mês, né? Isso, nós estamos no mês, né, da conscientização das hepatites virais, que é chamado Julho Amarelo, né? E agora a gente tem o dia da luta contra as hepatites virais, simbolizando toda essa conscientização que a população tem que ter sobre essas doenças, né? Muito bem, gente. Eu quero lembrar que você pode participar do nosso programa através da live, tá bom? Da Futura FM. Tem aí o WhatsApp 9104-9088. E também, o que nós temos mais? 3622-9606. Eu quero lembrar, e é sempre importante a gente fazer esse registro, que o programa é uma criação do meu eterno patrão, Sebastião Rieira, e também do Dr. Rodolfo Cardoso, diretor-geral do nosso Hospital de Clínicas de Itajubá. O objetivo é levar a comunidade de Itajubá, agora eu falo para o mundo todo, não é? Temas relacionados à saúde e bem-estar, e sempre com respaldo científico. Muito bem. Ô, doutora, primeiro, o que é a hepatite? A hepatite vem como? É através de vírus? Isso. A gente tem várias causas de hepatite, né? Então, a hepatite a gente considera como uma inflamação no fígado. Dentre as causas de hepatite, a gente tem as hepatites causadas pelos vírus, né? Daí tem a nomenclatura, né? Então, a gente tem vírus da hepatite A, B, C, D e E. As mais comuns, as mais conhecidas, são as hepatites A, B e C, né? Entendi. Então, assim, é uma inflamação causada pelo vírus. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? Porque grande parte da população não desconhece que tenha a infecção, porque geralmente, na grande maioria das vezes, ela é assintomática. Então, a gente tem mais ou menos cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil infectadas, sendo que a grande maioria nem sabe que tem a doença. É uma doença silenciosa. Exatamente. É uma doença muito silenciosa. E às vezes a gente descobre quando existem as complicações, que são a cirrose, né? A cirrose. Câncer de fígado. Então, a gente tem que estar bem atento a elas. Nossa, gente, eu não sabia que era assim tão perigoso, não. Que às vezes a gente ouve falar, né? Então, esse dia mundial, né, de luta contra a hepatite virais, ela tem uma importância para fazer um alerta, mas conta para nós aí dessa importância desse alerta, por que tem que fazer esse alerta? É importante ter uma conscientização para as pessoas saberem da doença, saber como prevenir e saber também que a gente tem tratamentos, né? Primeira coisa, a gente tem diferentes tipos de hepatite, né, viral, e formas de contaminação e de desenvolvimento, né, de diferentes umas das outras, né? Então, por exemplo, a hepatite A, ela é uma hepatite de contaminação fecal-oral, que a gente fala, né? Então, fecal-oral? Isso, é uma contaminação pelo vírus através de água contaminada, locais que não têm saneamento, né? Então, é a contaminação de fezes que acaba contaminando alimentos durante a lavagem, durante a higiene. Então, esse tipo de contaminação.
A hepatite A, dentre as outras hepatites virais que a gente citou, ela tem resolução espontânea, então ela não cronifica, ela não causa cirrose no fígado, tá? Hepatite A é diferente das hepatites B e C, que acaba sendo um enfoque maior, né? Mas a hepatite A é a transmissão pela água, saneamento, né, onde a gente não tem saneamento básico, gerando a infecção que se resolve e não cronifica. E aí a gente tem as outras hepatites, né? A hepatite B e a hepatite C, que são as mais comuns, mais frequentes, mais conhecidas. As duas, a hepatite B, a principal forma de contaminação é por relação sexual, né? E por contaminação de sangue contaminado. Relação sexual? Mas como assim, doutora? Né, é o sangue contaminado, né? Um trauma. E tudo. Então, é a principal forma de contaminação do vírus B. A hepatite C é mais também é a mesma forma, né? Principalmente contaminação de sangue. Então, pessoas, né, que fazem uso de drogas injetáveis, né, compartilham seringas, né, material assim, pérfuro cortante, lâmina de barbear, né, às vezes material de alicate, essas coisas. Então, a gente tem que ficar atento a essa contaminação por sangue, né, porque às vezes a pessoa assintomática compartilha, né, é infectada e compartilha com outra pessoa e acaba passando o vírus, né, para uma pessoa que desconhece, né. Agora, você falou e eu assustei por saber, doutora Ana Carolina, que contrai-se através da relação sexual. Então, pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível? Né? E tanto que ela entra, né, para testagem, né, junto com o HIV, sífilis, né, também tem. Então, é sempre importante a gente saber e saber como prevenir. Um ponto positivo é que a gente tem vacina, né, contra hepatite A, que mesmo não cronificando, né, entra no calendário vacinal da criança, né, com 15 meses. E a gente tem vacina também contra hepatite B. Então, as duas doenças, elas são evitáveis, né? Entram no calendário vacinal das crianças. E a hepatite C, que infelizmente é a que a gente não tem vacina, mas a gente tem tratamento e cura. Então, se a gente sabe, né, se a gente detecta a doença de forma precoce, a gente consegue tratar e evitar essas outras complicações, que seriam a cirrose, o câncer de fígado, né? Que, no caso, está associado às hepatites B e C. O alcoólatra é mais propenso a adquirir? Dependendo dos hábitos, né? Se a pessoa tem algum contato, né? Ou, às vezes, usa alguma coisa contaminada, usuário de drogas. O álcool, ele é uma forma de hepatite. Ele pode gerar hepatite também, né? Então, pode gerar uma inflamação do fígado. Então, é um fator de risco também para a gente até testar os pacientes que fazem uso de álcool em excesso, né? É importante também saber que existem as hepatites virais e fazer a testagem, também é indicado para esse grupo de pacientes. Qual tipo de hepatite que é a mais perigosa, doutora? As hepatites, né, B e C são as que a gente acaba se preocupando mais por conta desses desfechos que podem acontecer. No caso, a hepatite B, né, que ela tem a possibilidade da vacina, né, então a gente tem maior possibilidade de evitar a contaminação, né? Agora, a hepatite C, que infelizmente é muito silenciosa e tem esses desfechos, é a que mais cronifica, né? É a hepatite C. Entre hepatite B e hepatite C, a hepatite C é a que mais pode gerar cirrose, né? Então, a gente tem que ficar de olho em todas, né? Mas, assim, com um olhar especial para a hepatite C, tanto que a Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente erradique, a meta, né, é eliminar a hepatite C até 2030. Então, daí também a importância dessas campanhas de conscientização, porque o Brasil entra nessa proposta da Organização Mundial de Saúde para a erradicação do vírus, né? Se a mulher grávida está com um tipo de hepatite, a possibilidade do bebê nascer também? Pode, existe, assim, a gente tem, lógico, né, tem um acompanhamento com o médico, né, o ginecologista, é feita a sorologia, né, a pesquisa das hepatites no pré-natal. Então, assim, existe a possibilidade, né, a gente fala a hepatite B, né, também principalmente, da transmissão vertical, né, que seria a mãe
passar para o bebê. Mas com os cuidados, né, sempre em acompanhamento, fazendo, né, a vacinação, a imunoglobulina, né, no parto. Então, a gente tem formas de evitar, mas o risco maior de contaminação de mãe para filho acaba sendo a hepatite B, né, que é mais que a gente vê mais. Nossa, eu tô aqui pensando na coitadinha da criança. Sim. Já pode haver essa possibilidade de nascer. Sim, né, com a transmissão. A grande vantagem da vacinação é essa, que né, as populações mais jovens, elas acabam sendo vacinadas na infância, então, no decorrer do tempo, o objetivo é eliminar mesmo, né, porque a gente tem a vacina. Então, é um ponto positivo aí que a gente tem que pensar. E só se toma essa vacina contra a hepatite quando se é bebê? Tem no calendário vacinal da criança, mas o sistema de saúde também disponibiliza para os adultos, né? A hepatite B, ela é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, são 3 doses, né? Então, é importante ver o calendário vacinal se não foi vacinado na infância, para se vacinar, né? Procurar um profissional, fazer a pesquisa, fazer os testes e, se necessário, fazer a vacinação da hepatite B. A hepatite A é também no calendário da criança, mas pode ser feita na vida adulta, só que ela não é disponível no sistema de saúde para o adulto. Ô, doutora Ana Carolina, quando a hepatite já mexeu bastante com o organismo da pessoa, aí tem algum sintoma que a pessoa, assim, gente, tem alguma coisa errada comigo? Então, assim, ela pode ficar anos, né, sem se manifestar, mas quando acontece são sintomas mais leves. Então, às vezes os pacientes sentem dor abdominal, sentem náusea, enjoo, a coloração amarelada, né, a icterícia que a gente chama, nos olhos, na pele. Então, são sintomas mais inespecíficos muitas vezes, ou às vezes fica silenciosa por longa data e a gente descobre no exame de sangue de rotina que vai fazer, que vê que as enzimas do fígado estão alteradas, no exame de imagem, né, no ultrassom, que vê que o fígado já tem sinais de ser um fígado crônico, cirrótico. Então, isso pode acontecer. Então, o que a gente quer é puxar esse diagnóstico para mais cedo possível para evitar essas complicações. Doutora Ana Carolina, você falou aí do bebezinho que pode nascer com alteração, né? Na cor do olho, da pele. Porque antigamente, olha eu, antigamente, as crianças, uma boa parte nascia tudo com isso. Tem a icterícia, né, que é diferente. Existe a icterícia fisiológica, né, a icterícia que é comum acontecer no recém-nascido, né, mas essa aí é diferente, né, são formas diferentes de amarelo, né, de icterícia. Então, costuma ser diferente. Agora, a Érica está perguntando. Obrigada, Érica Toledo. Se eu não saber se fui vacinada na infância, posso tomar depois de adulta, mesmo havendo possibilidade de já ter tomado? Pode ser tomada, sim. A hepatite B, assim, a gente pode fazer uma pesquisa no sangue, né, para ver se já tem se tem anticorpos contra, né, hepatite B que a vacina vai produzir. Então, existe a possibilidade da gente ver se tem se já está imune ou não através de uma sorologia, né, do exame de sangue. Mas também, se a gente desconhece, pode ser feita a vacinação novamente. E aqui em Itajubá, um número expressivo de pessoas assim, que passa por esse problema aí de hepatite? Sim, existe um número expressivo. É que, assim, como eu fico em contato, né, no ambulatório ali de hepatologia, de transplante hepático, né? Então, também é uma causa de transplante, né? As hepatites virais, principalmente hepatite C. Então, a gente tem maior frequência de pacientes com hepatite C, às vezes um diagnóstico por um exame de rotina ou já descobre cirrótico, né? Então, existe uma população, uma frequência importante, né? Aí o transplante vai ser de fígado, doutora? É uma das causas, né, de transplante hepático, de transplante de fígado, a cirrose, né, causada pelo vírus da hepatite B ou hepatite C, principalmente. Mas para chegar nesse ponto,
São anos, exatamente. Leva um tempo danado, né? Com certeza. Então, olha, quem tiver na dúvida, pode procurar o postinho de saúde do seu bairro e fazer o teste. Exatamente. Então, é indicado, né, assim, quais são as pessoas que a gente indica orienta, né, que façam o teste. Então, para todas as pessoas acima dos 40 anos de idade, tá? E aquelas que têm algum fator de risco. Então, foi exposto a, né, usuário de drogas injetáveis, teve uma relação sexual desprotegida. Então, esses fatores, teve contato, né, com algum objeto com sangue, né, um pérfuro cortante. Então, são populações de risco associado a todas as pessoas com 40 anos ou mais. Que tem maior risco, né? Antigamente, a gente não tinha tanta testagem para pacientes que recebiam sangue, né? Antes da década de 90. Então, pacientes que recebiam transfusão de sangue também, antes de 1990, são orientados a fazer o teste, porque agora a chance, né? Agora, atualmente, é muito mais difícil de você adquirir, né, por conta de transfusão de sangue. Tem testes muito rigorosos sendo feitos, mas antes não havia essa testagem. Então, é importante também para esses pacientes, para essas pessoas que receberam sangue, fizeram alguma cirurgia, né, de grande porte, antes da década de 90, que também sejam testadas. Ô, doutora Ana Carolina, eu estou aqui pensando. Se pode ser transmitido através do sexo. E o beijo? Não. A gente tem essa questão do sangue, né? Do sangue contaminado, né? Não tem risco, né, de transmissão, assim. Pela relação, pelo sangue contaminado, né? Também. Mas beijo não tem risco, não. Bom, aí a pessoa recebe o diagnóstico. Tô com hepatite. Pira um pouquinho, ainda mais se for você. E o tratamento, doutora? Só lembrar uma coisa das hepatites, né? Hepatite A, que é a transmissão fecal oral, que a gente tem que, né, tem um período que a gente tem que ficar de olho, né, quando o paciente está infectado, que ela pode, diferente da hepatite B e C, que é a contaminação pelo sangue contaminado, hepatite A, questão de contato, né, de pessoas, uma que está contaminada e a outra não. No início dos sintomas, né, tem a questão de orientação para não ter esse contato íntimo, né? Assim. Então, antes da gente falar do tratamento, a Érica volta a perguntar. Cadê aqui, ó? Sobre Júlia Amarelo, o que está sendo feito para a população em relação à hepatite? Tem informações? Tem lives? Ou tem alguma facilidade em relação a fazer exames para detectar? Isso. A detecção, né, assim, a orientação, né, que todas as unidades básicas de saúde, elas tenham os testes rápidos para serem feitos, né? Que é uma gotinha de sangue na ponta do dedo que você faz o teste rápido da hepatite B e da hepatite C. Então, procurar, né, o profissional de saúde da unidade de saúde próximo de casa para maiores orientações, mas toda a unidade de saúde tem a disponibilização desses testes, né, para poder ser feito. Infelizmente, com a pandemia, né, com o coronavírus, o foco acabou, né, virando tanto para essa pandemia, mas é importante a gente falar dessas outras coisas também. Então, por isso que a gente está aqui também, para poder conscientizar a população. E logo mais no Instagram do Hospital de Clínicas de Itajubá, a doutora vai fazer uma live falando sobre este assunto. André Pompeu, esteatose hepática pode virar hepatite? O que é esteatose? A esteatose é a gordura no fígado, né? Que é aquela que a gente sempre encontra no ultrassom. Então, existe a diferença. A esteatose, ela não vira hepatite, né? Não tem risco de adquirir hepatite B, hepatite C. Mas a esteatose, ela a longo prazo no paciente, né, que tem muitos fatores de risco, paciente que vai evoluindo essa esteatose, ela também pode gerar uma inflamação no fígado, né? Que a gente chama de esteatohepatite. É uma inflamação também, como as hepatites virais também ocasionam, mas são causas diferentes de hepatite, né? Então, a esteatose a longo prazo em alguma parte da população pode gerar inflamação, que é a esteatohepatite, que a gente chama.
Ô, doutora Ana Carolina, parece que agora anda todo mundo, ou quase todo mundo, tendo gordura no fígado. Sim. O que está acontecendo? A esteatose, né, assim, grande parte das pessoas vai fazer um ultrassom, aparece, né, gordura no fígado. Então, assim, o que a gente tem que lembrar, que é importante a gente lembrar, que a esteatose, ela está associada a síndrome metabólica, né? Então, assim, pacientes hipertensos, pacientes que são diabéticos, pacientes que têm sobrepeso, obesidade, que têm uma circunferência abdominal aumentada, colesterol alterado, né? Então, tudo isso faz parte da síndrome metabólica. E a forma que o fígado, né, tem de se manifestar é inflamando, né, formando essa gordura, essa esteatose. A gente tem graus de esteatose, né? Esteatose leve, moderada, mais grave. E a gente tem essa esteatose, como eu disse, pode inflamar, que é a esteatohepatite. Aí causa maiores lesões no fígado. Tanto que uma das principais causas, né, de cirrose e até de transplante hepático atualmente seria a esteatohepatite, né? A cirrose hepática causada pela esteatose, né, pela esteatohepatite. Não quero dizer que todas as pessoas que têm esteatose vão ter cirrose, mas é uma das causas atuais para cirrose e transplante hepático. Agora, eu fiquei com muito medo da hepatite, que eu tenho um amigo muito querido, isso já deve ter o quê? Uns 10, 12 anos, ele contraiu a hepatite C. Certo. Ele acha que foi de um dentista que ele foi onde ele morava. Mas o tratamento era uma coisa horrorosa. Isso, o tratamento antigamente, né, era bem complicado. Nossa né? Senhora, jogava aí na cama, depressão. Né, tinha muitos efeitos colaterais. Muito. Então, a grande vantagem, uma outra coisa muito importante, é que os tratamentos novos, eles são muito mais tranquilos. É medicação, né, por via oral. É um curto período de tratamento. Então, dependendo, né, da doença sendo muito bem avaliada, de 8 a 24 semanas de tratamento. Então, de 2 a 6 meses por medicação por boca. Tem poucos efeitos colaterais. São disponibilizados pelo serviço, né, pelo SUS. Então, a resposta é mais de 95% de chance de cura. Então, hepatite C, a gente, né, tem a cura. Apesar de não ter a vacinação, a gente consegue ter a cura da doença. Com medicações, o tratamento bem mais tranquilo do que era anteriormente, porque as pessoas sofriam bastante, né, com o tratamento. Nossa, eu ficava apavorada de ver. Aí me deu aquele medo, eu não quero fazer, não. Não, agora é tudo muito mais tranquilo. Ah, que coisa boa. Eu não sei se ainda usa, mas tinha algum tipo de medicação que ele tomava que servia também para quem tinha, para quem tem, oh meu Deus do céu, como é que chama? Que nós falamos aqui, esse vírus, a AIDS. Ah, sim, existem, né, os antivirais, né? Uhum. Então, podem ser usados, depende, né, da medicação. Esses das hepatite C são outros medicamentos, são antivirais também, mas são um pouco diferentes. E lembrar também da hepatite B, que a gente tem tratamento, né? Então, assim, se a gente descobre a hepatite B, a gente tem medicação também disponível pelo SUS para poder fazer o tratamento e acompanhar a doença. E é mais leve, conforme o grau do tratamento é mais leve, a medicação é mais leve? As medicações, tanto para hepatite B quanto C, atualmente, são poucos efeitos colaterais, a gente faz a monitorização, é importante, né? Mas em vista do que era anteriormente, são bem mais tranquilos. Então, é mais uma coisa para estimular as pessoas a fazerem os testes, né? E o teste pelo SUS? O teste rápido é pelo SUS. A gente tem... os testes, o diagnóstico é feito através dos exames de sangue, né? A sorologia ou os testes rápidos. Então, a gente é bem tranquilo, né, de fazer esse diagnóstico. Aí, associado aos exames de sangue, né, para a gente ver a função do fígado, se necessário o exame de imagem, mas o teste para a gente ver se tem ou não hepatite, né, é pelo sangue. Meu Deus do céu. Ô, doutora Ana Carolina, a probabilidade da volta da doença? Se a gente mantiver os fatores, né, de risco, se mantiver o comportamento que gera risco, tem possibilidade de reinfectar. Tanto a hepatite C curando, a gente pode ter uma reinfecção,
né? Porque a gente não tem também a vacina. Hepatite B, a gente tem... A hepatite B, ela tem uma peculiaridade, né? Ela tem a fase aguda, então manifestou sintomas e às vezes ela se resolve. E tem aquele paciente que tem... que o vírus permanece no organismo por mais de 6 meses, que a gente considera crônico, né? Então, aí a gente faz o tratamento, mas se o paciente não adere, né, se para de tomar medicação, aí tende a aumentar a carga do vírus, que a gente fala, né, a quantidade de vírus no organismo, né? Então, se fizer o tratamento certinho, mantiver a prevenção também, a gente consegue não se reinfectar. E a prevenção, o médico orienta no momento, né? Sim. Cuidado com o dentista, com o alicate. Procura saber, não tem vergonha não, gente. Pergunta mesmo. Sim. Tá bem esterilizado isso aqui? Porque eu tive hepatite. Então, né, sempre cuidado com os materiais perfurocortantes, preservativo, né, durante a relação, lavar bem os alimentos com água que não tenha, né, que não seja contaminada, saneamento básico, né? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter para evitar a contaminação, né? Muito bem, doutora, quer fazer alguma colocação que eu não tenha feito? Eu queria agradecer novamente, né, a oportunidade de estar falando sobre esse tema que é tão importante. E falar para a população, né, que é importante a testagem, que se a gente consegue, a doença, por ela ser muito silenciosa, né, a gente fica anos aí sem saber que tem. E para evitar que leve a cirrose, que leve ao câncer de fígado. Então, a gente tem formas de tratar muito precocemente. Então, a gente, se, né, tiver mais dúvidas, procura o posto de saúde perto de casa para maiores orientações. Vamos fazer o teste para poder tentar erradicar aí essas doenças até 2030, como a Organização Mundial de Saúde está preconizando. A Érica Toledo, excelente explicação da doutora, muito clara e objetiva. Eu tinha várias dúvidas, porque ela já teve hepatite. Sim. Ô, doutora, nesse caso aqui da Érica, é bom ela fazer o teste de quanto em quanto tempo? É que depende da hepatite, né? Assim, grande parte da população já teve na infância, né, contato com hepatite A, que é uma coisa, né, diferente. Então, importante também, a partir do momento que você já teve hepatite A, você não tem risco de ter de novo, porque o organismo já tem os anticorpos para poder se defender. Então, a hepatite A é um caso que você tem uma vez, você não tem de novo, tá? As outras hepatites, a gente tem que fazer a testagem e, assim, quando o paciente, por exemplo, já teve hepatite C, fez o tratamento, teve resposta com o tratamento, mesmo curado, ele tem a sorologia ainda positiva, que é o anti-HCV, que a gente fala. Então, é positivo. Então, o que vai determinar se o paciente tem infecção ou não é a quantidade de vírus que tem no sangue, que é um outro exame que a gente faz mais específico, que é a carga viral. Então, às vezes, o paciente já tratou, curou da hepatite C, aí vai fazer, um médico pede um check-up, pede a sorologia de hepatite C e vem positiva. Mas aí nós temos que ver que ele já teve histórico de tratamento e de cura para poder avaliar a carga do vírus, que aí é um outro exame. Então, depende da hepatite, né? Depende do caso para poder avaliar. A Érica está falando, doutora Ana Carolina, foi na infância que ela teve hepatite. Provavelmente, né? Pode ter sido a hepatite A, que a gente também consegue descobrir pela sorologia, né? Se ela já teve contato ou não com a doença. Se eu fosse ela, faria. Sim. Não, mas é o SUS, vai lá, agora está tudo moderno. Aqui, ó, o André está perguntando o seguinte: quais as drogas que mais causam hepatite medicamentosa? O paracetamol é seguro, doutora? Tem nessa questão com o paracetamol. O paracetamol, nas dosagens adequadas, né, que a gente costuma fazer, de 8 em 8 horas, né, são dosagens seguras para a gente fazer, né? A contaminação, a hepatite, né, pelo paracetamol, seriam doses muito mais elevadas da medicação que podem gerar essas alterações. Lógico que a gente tem que estar sempre atento à automedicação, né, conversar com o profissional de saúde para as orientações. Mas a dose que a gente costuma usar de forma rotineira e de curto período de tempo, não é uma dose que vai gerar hepatite medicamentosa. Mas a gente tem que ficar sempre atento à automedicação, né? A doutora estava conversando com um colega seu e ele me disse que agora está começando a aparecer casos de quem
usou muito esses remédios que foram veiculados. Ah, toma aquele coquetel. Toma que não vai pegar o vírus. Esses medicamentos, às vezes, manipular. Cloroquina, mas não sei das Ah, quantas. para pandemia, né? Pra- Eles não têm indicação de serem usados, né? Assim, não tem evidência científica de que eles possam ser usados para o tratamento, né? Do coronavírus. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento. Não é todo mundo que toma que pode gerar efeito colateral hepático, mas existe essa possibilidade, né? Teve um caso, né? Foi relatado em Campinas, que teve uma suspeita, né, de hepatite fulminante por conta de medicação, né, que necessitou de transplante hepático. Então, assim, as medicações não teria indicação, né, científica de serem feitas, mas é sempre importante conversar com o médico que acompanha, né, para as orientações. Ele falou assim, olha, já está começando a aparecer resultados de quem fez uso indevido. Exatamente. O doutor Esper Calas esteve aqui, aqui mesmo no programa, né, Vissa? Internet, mas ele deixou isso muito claro. Sim. Gente, para fazer o efeito, eu não sei de qual medicação que ele falou, tinha que tomar uma dose... Ivermectina, né? Uma dose cavalar para poder fazer que não era, isso era interessante. Isso. A Érica falou que ela vai fazer sim. Ai, que coisa boa. Importante. O Rogério Gonçalves, excelente entrevista, acompanhando aqui direto do bairro Reborgion. Ai, que bom, Rogério, é muito interessante esse feedback aí para a gente, ver que estamos conseguindo atingir o objetivo de levar conhecimento. Exatamente. Ana Maria Santiago Mauad, médica linda e querida, Luísa Mauad, excelente profissional com a sensibilidade de poucos, Mônica Nabaque, médica de alma excelente, querida, médica de alma, excelente profissional e ser humano, Vilmara Machado, além de linda, uma médica maravilhosa, e Alessandra Mauad, aplaudindo, que lindo! Obrigada, são umas queridas. Que delícia, né? Doutora, quem quiser conversar, ou mesmo consultar, como é que faz, doutora? Assim, a gente orienta. Existem também meios de comunicação. Tem um telefone, o 0800 também, que depois qualquer coisa a gente pode colocar, que é uma orientação para todas as pessoas, né? A Sociedade Brasileira, né, de Hepatologia, ela disponibilizou um telefone, um 0800, para poder tirar maiores dúvidas, para poder ver onde tem o teste, né, mais próximo de casa. Então, tem essa possibilidade e tem também a possibilidade de passar nas unidades de saúde para as orientações, né? Então, é importante, né, pelo menos a gente ver essas pessoas que têm indicação de ser testadas, fazer o teste, e aí, caso venha alguma coisa alterada, venha positivo, né, aí a gente encaminha para o profissional especializado e vai indicar o tratamento, né, que seriam disponibilizados pelo SUS. Doutora, estou pensando aqui, o bebezinho nasce, deu positivo, o tratamento para ele é diferenciado do adulto? O que acontece, né? Quando essa transmissão, a gente tenta evitar, né, da melhor maneira possível. Então, a gente tem a questão, né? Logo no parto tem a imunoglobulina, que é um medicamento que é feito para poder evitar essa contaminação. O recém-nascido já é logo vacinado. Então, assim, a gente tenta evitar essa transmissão, né, vertical. E a mãe também fazendo o segmento, né? Então, a gente tem algumas formas de tentar, de evitar que esse bebê se contamine, né? Que judiação, né? Bom, então tá aí. Eu quero muito agradecer o seu retorno aqui, doutora Ana Carolina Mauad Colli. Com certeza nos orientou muito sobre hepatite, que a gente ouve tanto falar. Sim. A gente tem que... na realidade, hepatites, né? São as hepatites, porque são várias, né? Às vezes a gente não quer aceitar, como eu tive essa negação, mas depois eu vi a importância com certeza de fazer
que quanto mais cedo descobrir, melhor. Com certeza, a gente evita as complicações, né, que podem acontecer. Então, vamos aí agradecer a todos vocês que fizeram... acho que chegou aqui um recadinho, doutora. Olha quem está aqui. Oi, querida, quero parabenizar a minha afilhada do coração. Uma profissional muito competente e dedicada. Ô, Mara. Um beijo para a Ô, Mara, beijo para você, querida. Um beijo. Então, tá aí, gente. Muito obrigada pela companhia, participação. Na próxima terça-feira tem mais HCI Saúde. Uma boa semana. Tchau, tchau. Relojoaria Nishimaki informa a hora certa. 12:24.